Olá, meu amado, obrigado por você estar aqui na nossa aula de Romanos. Essa aqui é a aula de número 4, aonde vamos continuar o Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 em diante, ok? Lembrando que Romanos, capítulo 1, estamos falando que o gentio peca, estamos tratando do problema do homem, amém? Vamos lá? Aula de número 4. Voltando aqui, nós temos então o que? O gentio peca, ok? O gentio peca, e Paulo começa agora a mostrar-nos o quão corrupto é o coração humano. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então vamos estudar um pouquinho sobre o coração. Então Paulo apresenta o pecado aí já logo no versículo 18, do versículo 18 ao 32 do livro de Romanos, capítulo 1. A ira de Deus se manifesta por quê? Olha lá, porque o homem detém a verdade pela injustiça, e vamos falar de injustiça. Despreza os atributos de Deus, desliga-se de Deus e deifica a criatura. O que é deificar? Deificar é se achar mais importante que Deus, cultua Deus, deleita-se na imoralidade e uma depravação total. Aí ele fala dos versículos 28 ao 32. Então vamos agora detalhar um pouco mais para realmente entendermos o que Paulo quer dizer nestes versículos que são muito fortes. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A primeira coisa que o homem faz é sufocar a verdade gritante de Deus. É como se procurasse colocar uma tampa para que a verdade não aflore, não venha à tona. Então é o que geralmente o homem faz. Ele não quer saber da verdade para não ser cobrado, da verdade poder declarar ignorância. Eu não sabia disso, né? E impiedade, temos dois sentidos de impiedade. Primeiro, é um pecado contra o ser de Deus. Então, na Bíblia você vai ver impiedade muitas vezes como um pecado contra Deus. É viver como se Deus não existisse, como se você vivesse como um ateu vive. O segundo, a segunda forma que aparece injustiça, então impiedade é isso, ok? Não é a segunda forma não. Agora, injustiça às vezes é traduzido por perversão. É o pecado praticado contra o ser humano. Então, impiedade contra Deus, injustiça contra o ser humano, ok? Contra o meu próximo. Esta pessoa crê em Deus, pelo menos diz que crê, mas vive como se não estivesse nem aí, como se ele não tivesse estabelecido, como se Deus não estivesse estabelecido um padrão para o ser humano viver. Não, ele vive conforme o que ele acha que tem que ser, ok? Vive como se a Bíblia não existisse. E aqui ele traz uma série de perguntas e eu vou ler porque é muito importante. O que você entende então por impiedade? Nós acabamos de falar aqui, é um pecado contra Deus, né? O cristão pode ser considerado ímpio? O que você acha? O cristão, se ele é cristão verdadeiro, né, ele não peca contra Deus, né? Mas ele pode ser considerado? Fica aí a pergunta. Vou ler de novo aqui, ó. É um pecado contra Deus, é viver como se Deus não existisse. Eu sou cristão e peco, mas eu acredito em Deus e me arrependo, porque o cristão se arrepende, então eu não sou ímpio, tá? O que é injustiça ou perversão? Nós já falamos aqui, né? É um pecado contra o nosso próximo. A injustiça é praticada contra Deus ou contra o próximo? Contra o próximo. O homem justo não vive segundo os justos padrões divinos. O homem injusto não vive segundo os padrões divinos. Quais comportamentos demonstram sua falta de sintonia com Deus? Olha quais são os comportamentos que então demonstram que ele não está em sintonia, não está em harmonia com Deus. Em seu relacionamento com o próprio Deus, em seu relacionamento com o próximo, em seu relacionamento consigo mesmo. Alguém que não vive bem consigo mesmo não pode ter uma boa relação com Deus, né? Então, para ter uma boa relação com Deus, tem que viver bem consigo mesmo,
Porque Deus, ele é a luz, então se você está bem com ele, você sabe para onde você vai e tudo adiante. Então, não está bem a minha vida, então você tem que se ver com Deus, né? Estar com ele. Você tem vivido segundo os padrões divinos? Se a resposta for negativa, proponha-se a mudar isto em sua vida. Seja específico, dê nome à área que está errada, ok? Há tempo para tudo debaixo dos céus. Se de repente tem alguma coisa aí que está tomando seu tempo, isso não é viver debaixo dos padrões de Deus. Precisa reaver a sua vida e mudar o que está errado. De que forma você pode cultivar um relacionamento com Deus a ponto de conhecê-lo intimamente? Meu amado, lendo a palavra dele todo dia, orando todo dia, tá? Vamos lá. Isso nós estamos falando do versículo 18, né? E se você quiser, nós vamos ler aqui de novo. Porque do céu, estou aqui do lado, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, ou seja, todo pecado contra Deus, e injustiça dos homens, ou seja, todo pecado contra o meu próximo, que detém a verdade e injustiça, ou seja, aquele camarada que vive de acordo com o que ele acha que tem que fazer, Deus, então, neste caso, se manifesta a ira de Deus sobre esta pessoa. Poxa, a aula poderia terminar aqui já, né? De tão boa que foi. Mas nós temos aqui, então, os atributos de Deus que o versículo 19 e 20 traz, que diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inculpáveis. Então vamos primeiro aqui, seu eterno poder, que o texto trata aqui, seu eterno poder e sua natureza divina. Seu eterno poder que é visto através da criação. Então, o autor aqui, o Ari Veloso, o pastor Ari Veloso, já falecido, ele dá um exemplo. Vamos lá? Chegando ao meu escritório, uma pessoa perceberá imediatamente 3 coisas que irão dizer algo sobre a minha pessoa, ok? Primeiro, que ele gostava de livros. Segundo, que ele gosta da família dele. Terceiro, porque ele era um palmeirense, ok? Então, por que perceberá logo isso? Por ter lido a palma da minha mão, por ter penetrado em minha mente ou por ter consultado as cartas? Claro que não. Perceberá pelas evidências que saltam aos olhos. Primeiro, pelo número de livros que ele tem na biblioteca dele. Segundo, pelas fotos dos familiares dele, né? Pelas bolas verdes nos livros, sem falar numa pequena arquibancada onde aparece a torcida do Corinthians triste, abatida, enquanto a torcida do Palmeiras está alegre e vibrante e sorridente, com o placar mostrando o Palmeiras 3 e o Corinthians 0. Então a gente já consegue ver claramente que quem é a pessoa pelo que está em volta dela, pelo que ela construiu, ok? Então eu gosto muito do que escreveu Ronald Prater sobre este texto. Ele diz que Deus deixou evidente o seu eterno poder, isso é a criação, e sua natureza divina, que é a nossa consciência, para que o homem pudesse claramente ver os atributos do poder de Deus, usando o quê? Os seus 5 sentidos. Através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, o homem pode perceber as 4 coisas básicas que formam a matéria deste universo, pelo menos como conhecemos, são a terra, o vento, o fogo e a água. Então, nós sentimos isso que Deus criou, essa forma básica que forma a natureza, nós sentimos com os nossos 5 sentidos. Então, pense nesses 4 elementos que falamos agora, a terra, o vento, o fogo e a água. Quando estão calmos e bem comportados, provavelmente não pensamos muito neles, mas não foi isso que Paulo enfatizou no versículo 20. Ele escreveu sobre a capacidade desses elementos manifestarem o eterno poder de Deus. E temos que considerá-lo sobre um ângulo mais extremo. Pense em cada um individualmente. O que acontece, por exemplo, quando o vento decide flexionar os músculos? O que pode acontecer? Segundo o raciocínio de Ronald, teremos furacões, terremotos, tempestades, vulcões, e num confronto com o homem, quem sai ganhando? Ele chega à conclusão que se aplicarmos os nossos 5 sentidos a fim de compreender os 4 elementos fundamentais, eles devem nos levar à conclusão de que Deus, um ser supremo, deve ter criado tudo o que existe e que este Criador é muito poderoso.
Você sabia que até hoje não foi encontrada nenhuma tribo que não tivesse em sua cultura ou idioma uma palavra, um conceito ou uma imagem que traduz o conceito criador ou ser supremo? Não tem como mudar isso, né? Então, Deus deixou muitos indicadores, muitas evidências de que Ele existe e que é poderoso. Lá em Salmos 19:1 ele diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os recifes de Pernambuco, as cataratas do Iguaçu, para quem não foi ainda deve ir, o rio Amazonas, o enorme rio Amazonas, que eu estive lá e pude ver uma embarcação, cruzeiro, passar por ele, muito gigante, e a beleza das montanhas de Minas, também dizem que há um Deus. Deus se manifestou por meio da criação, e a maneira pela qual vemos isso é pelos nossos 5 sentidos, mas Deus também se manifestou pela sua natureza divina. Então nós estamos vendo aí o poder de Deus, estamos explicando aí o versículo 18, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. E agora o versículo 19, desculpa. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, que estão criadas, já foram feitas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se manifesta através da natureza e nós podemos sentir através dos 5 sentidos que Ele nos deu. Há um Deus poderoso que criou aí a terra, o mar e os 4 sentidos que nós estudamos aqui, né? Os 4 elementos, a terra, o vento, o fogo, a água, foi feito por Deus. E através desses elementos, Ele faz com que nós possamos ver a grandeza dEle, ok? Então, Deus se manifesta também através da sua natureza divina, para nos dar consciência. É através de nossa consciência que podemos perceber a natureza divina no ser humano, que leva consigo a imagem de Deus. É ela que nos mostra que chutar uma mulher grávida ou espancar uma criança é errado. E esta fagulha de Deus em nós que nos leva a ter uma percepção de certo e errado. Portanto, todo homem e mulher tem conhecimento de Deus. Não dá para dizer que é ignorante. Tem algo, tem uma consciência que acusa quando algo não é feito como deveria ser. A pessoa não dorme bem, a pessoa não está bem porque não fez o que deveria ser feito. A consciência acusou. E é disso que Paulo está dizendo nesse versículo, né? Pense, por exemplo, nos computadores. Eles dependem dos softwares, dos programas para funcionar. Como eles, nós também nascemos com um software pré-instalado, um programa que permite que nos relacionemos com Deus. E aí ele cita algumas perguntinhas e que vai estar na sua aula para você responder, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então hoje nós prosseguimos ainda no Romanos capítulo 1, que trata do problema do homem. O gentil peca, ok? No capítulo 1, e nós estamos estudando aqui os atributos, a divindade de Deus, o poder de Deus e o homem nessa situação, como se vê. Falamos de impiedade, falamos de injustiça, e eu tenho certeza que isso abriu os teus olhos como abriu o meu também, ok? Um grande abraço a você e até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.